Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidá-los a um momento de profunda conexão com o Espírito Santo, fonte viva de cura, sabedoria e renovação. Esta oração é um convite sincero para que você se permita ser tocado pela presença divina, não importa onde esteja ou como esteja seu coração neste instante. A presença do Espírito é real, poderosa e acessível a todos que o buscam com sinceridade e fé. Neste momento, vamos juntos clamar por cura do corpo, da alma, das emoções e pedir entendimento da palavra de Deus para que ela ganhe vida em nós. Sabemos que há dias em que as forças nos faltam, em que o silêncio de Deus parece nos confundir e as dores interiores se acumulam. Mas é justamente nesses dias que o Espírito Santo age com mais ternura, com mais delicadeza e nos revela caminhos que jamais imaginaríamos. Ele nos consola, nos fortalece e nos orienta com um amor que não cobra, mas transforma. É com essa fé que iniciamos nossa oração de hoje, para que cada palavra ressoe como um bálsamo e cada súplica chegue até o céu como um perfume agradável ao Senhor. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. É uma alegria imensa saber que essa corrente de oração alcança tantos cantos do mundo. Aproveite e diga também a quem você dedica esta oração. Pode ser a você mesmo, a um familiar, a alguém que você ama e que precisa de cura ou compreensão espiritual. E se tiver sugestões de novos temas para orações, escreva também. Sua participação é muito importante para construirmos juntos este espaço de fé. Quero te convidar também a apoiar este canal. Torne-se membro se puder, isso nos ajuda a continuar levando a palavra a mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhuma oração, nenhuma reflexão, nenhum momento de fé. Sua presença aqui faz toda a diferença. E cada gesto seu fortalece essa comunidade que cresce a cada dia em oração e esperança. Oremos. Ó Espírito Santo, fonte de toda graça e sabedoria, venho a Ti com o coração aberto, buscando em Tua presença o consolo que o mundo não pode oferecer. Tu conheces as feridas que carrego na alma, os silêncios que gritam dentro de mim, os medos que me impedem de avançar. Cura-me, Espírito Divino, nas áreas que nem eu consigo nomear, nas dores que o tempo não apagou, nos traumas que me paralisam. Quero ser renovado por Ti, ser vaso restaurado pelas Tuas mãos. Toca as profundezas do meu ser com Tua luz, que dissipa as trevas mais escondidas. Lava-me com Tua água viva, limpa cada pensamento, cada memória, cada sombra de dor. Ó Deus, que sondas os corações e penetras até onde ninguém mais pode alcançar, peço-te que venhas ao encontro da minha humanidade frágil. Sustenta-me em meio às tempestades que enfrento, nas doenças visíveis e invisíveis, nas lutas do corpo e da mente. Tu és o médico dos médicos, aquele que opera o impossível, que transforma lágrimas em esperança e desespero em direção. Cura as minhas emoções feridas, apazigua meu espírito agitado, dá-me serenidade nas batalhas que parecem não ter fim. Reveste-me com Tua força para que eu caminhe mesmo quando tudo em mim diz para parar. Sopra vida onde só restam ruínas. Senhor da compaixão, venho diante de Ti reconhecendo minha total dependência. Em tantas vezes tentei resolver tudo sozinho e me frustrei, caí, me perdi. Mas hoje entrego cada parte de mim ao Teu cuidado. Cura minhas palavras amargas. Cura os relacionamentos quebrados, as pontes que eu mesmo destruí com minha incompreensão. Cura, Espírito de amor, as minhas atitudes que afastam e não aproximam. Cura as raízes de orgulho, inveja, ciúme, egoísmo. Faz brotar em mim a mansidão, a humildade e a paciência. Enche-me de Ti, até que não haja espaço para nada que não venha do Teu coração. Ó Senhor, que transforma corações de pedra em corações sensíveis ao Teu mover.
Quebra toda a resistência que ainda guardo dentro de mim. Remove o peso da culpa, da vergonha, dos erros passados que insistem em me assombrar. Liberta-me das correntes que me mantêm prisioneiro da dor e do medo. Ensina-me a perdoar como tu perdoas, sem medidas, sem condições. Derrama sobre mim o óleo da cura, para que eu não apenas seja restaurado, mas também me torne instrumento de restauração na vida de outros. Que minha história, mesmo cheia de marcas, seja testemunho da tua glória. Espírito da verdade, ilumina os cantos escuros do meu ser, onde escondo minhas inseguranças, os pensamentos que me machucam, os sentimentos que não consigo controlar. Dissipa toda confusão mental, toda tristeza sem nome, toda ansiedade que me sufoca. Concede-me a clareza de espírito e a paz que excede todo entendimento. Fala à minha mente com tua voz serena, firme, que aquieta a alma. Mostra-me os caminhos que devo seguir, as decisões que preciso tomar, os passos que adiei por medo de errar. Em ti confio o meu amanhã, minha saúde, minha jornada. Ó Pai Celeste, tu que és refúgio em tempos difíceis, ajuda-me a descansar em ti mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Cura as feridas da perda, do luto, das despedidas que não tive tempo de elaborar. Fortalece o meu espírito para que eu não sucumba diante do sofrimento. Envolve-me com tua ternura. Embala meu coração como uma mãe acolhe seu filho ferido. Que eu sinta a tua presença me envolvendo como um manto quente em dias frios. Dá-me a certeza de que não estou só, de que tu me vês, me ouves e te importas com cada detalhe da minha dor. Ó Santo Espírito, tu que és consolador nas horas de aflição, cura as dores que não aparecem nos exames, que não se manifestam no corpo, mas corroem por dentro. São dores da alma, do espírito cansado, da fé que se enfraquece. Sustenta-me com teu abraço invisível, mas real, que conforta até quando não há palavras. Ensina-me a confiar em meio às incertezas, a crer mesmo quando não entendo. Que eu saiba descansar em teus braços, mesmo quando as respostas tardam. Reacende em mim a chama da esperança, e não permitas que ela se apague nunca mais. Senhor de bondade infinita, olha para aqueles que carrego no coração, aqueles cujas dores se tornaram também minhas. Cura as famílias divididas, os lares em conflito, os vínculos fragilizados. Passa com teu bálsamo sobre os que vivem tensões diárias, mágoas acumuladas, palavras não ditas. Derrama tua paz sobre os casamentos que enfrentam crises, sobre pais e filhos que não se entendem. Restaura os afetos, reconstrói a confiança, apaga os rastros da discórdia. Onde houve grito, que haja diálogo, onde houve indiferença, que renasça o cuidado. Ó Senhor da esperança, cura o cansaço emocional que tantos enfrentam em silêncio. A sobrecarga, a exaustão, o peso das expectativas frustradas. Ajuda-nos a lidar com a rotina desgastante, com as pressões internas e externas que nos tiram a paz. Ensina-nos a cuidar de nós com equilíbrio, a dizer não quando necessário, a respeitar nossos limites sem culpa. Que a tua cura também nos ensine a viver de forma mais leve, mais presente, mais plena. Dá-nos a sabedoria de priorizar o que realmente importa e entregar a ti aquilo que não conseguimos controlar. Espírito de cura, acolhe aqueles que estão vivendo processos de tratamento, internações, diagnósticos difíceis. Renova a fé daqueles que lutam contra doenças crônicas, que enfrentam procedimentos dolorosos, que vivem dias de incerteza. Toca os profissionais de saúde que os acompanham, dá-lhes mãos abençoadas, sabedoria e sensibilidade. Sê presença constante nos quartos de hospitais, nas salas de espera, nos exames repetidos. Que cada pessoa enferma sinta a tua mão segurando a dela, dizendo, eu estou aqui. Que a esperança renasça a cada novo amanhecer. Ó Deus de misericórdia, cura também aqueles que não conseguem mais orar, que se sentem distantes, frios, desencorajados. Que a ferida da fé seja tocada por ti com paciência e compaixão. Que mesmo quem não consegue mais clamar, sinta-se envolvido
por essa oração. Toma o lugar da nossa fraqueza com tua força, da nossa ausência com tua presença. Atrai os corações endurecidos com teu amor, que convence e transforma. Que mesmo sem palavras, o Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis e que cada suspiro seja ouvido por ti. Senhor, que estás perto dos que têm o coração ferido, visita os que enfrentam depressão, pensamentos negativos, crises existenciais. Restaura o brilho no olhar, o ânimo de viver, a vontade de seguir em frente. Ajuda-os a enxergar valor em sua existência, beleza em suas histórias, propósito em cada dia. Liberta-os das vozes que os acusam, que os diminuem, que os fazem se sentir inúteis. Reveste-os com identidade, dignidade e luz. Que saibam que são amados profundamente por ti, mesmo quando não conseguem amar a si mesmos. Espírito da vida, sopra em nós nova disposição, novo vigor. Cura os que se arrastam pela vida com apatia, desmotivação, desalento. Levanta os que caíram, ergue os que desistiram, dá nova direção aos que se perderam. Ensina-nos a olhar para o futuro com esperança, mesmo que o presente pareça confuso. Faz brotar em nós projetos, sonhos, iniciativas que reflitam tua criatividade. Que não sejamos prisioneiros do passado nem reféns do medo, mas filhos livres, guiados pela tua presença constante. Ó Espírito Santo, cura também os ambientes em que vivemos. Que nossos lares sejam espaços de paz, nossos trabalhos, lugares de respeito, nossas igrejas, comunidades de acolhimento. Afasta toda a energia negativa, todo espírito de divisão, toda influência que não venha de ti. Sela nossas portas com tua presença, que cada canto da casa respire fé, gratidão e perdão. Que os relacionamentos que ali habitam sejam pautados pelo amor e pela verdade. Concede-nos discernimento para perceber o que precisa ser transformado e coragem para iniciar essa mudança. Ó Deus de luz, cura as feridas causadas por palavras malditas, acusações injustas, rejeições dolorosas. Quantas vezes carregamos marcas de ofensas que moldaram nossa forma de ser? Quantas vezes deixamos de ser quem somos para nos proteger da dor? Hoje queremos libertação dessa prisão. Ajuda-nos a ressignificar essas experiências, a lembrar que nossa identidade está em ti e não no que disseram de nós. Que toda palavra destrutiva perca o poder em nossas vidas e que a tua voz seja a única a definir quem realmente somos. Senhor de ternura, cura a impaciência com nós mesmos, a autocobrança que nos paralisa, o perfeccionismo que nos impede de viver com leveza. Ensina-nos a nos perdoar, a rir de nós mesmos, a acolher nossas falhas com maturidade. Que saibamos que nossa fragilidade não nos diminui, mas nos torna ainda mais dependentes de ti. Ensina-nos a cuidar de nós com misericórdia, a nos tratar com o mesmo amor com que tratamos os outros. Que a cura da alma também passe pelo carinho próprio, pela aceitação sincera, pela amizade consigo mesmo. Ó Espírito da paz, cura os conflitos internos entre o que somos e o que gostaríamos de ser. Muitas vezes nos vemos divididos, inseguros, desconectados de nós mesmos. Ajuda-nos a integrar nossas partes, a acolher o que há de bom e o que ainda precisa ser trabalhado. Guia-nos na reconciliação interior, no entendimento de que não somos inimigos de nós mesmos. Que possamos viver com mais verdade, mais coerência, mais autenticidade, e que a cura seja também reencontro com a própria essência, com o que fomos criados para ser. Ó Senhor eterno, cura as raízes espirituais que nos impedem de crescer. Muitas vezes não entendemos o porquê de tantas repetições, de tantos bloqueios, de tantos retrocessos. Mostra-nos onde estão as raízes do mal, os pactos inconscientes, as feridas herdadas. Revela-nos o que precisa ser confessado, renunciado, libertado. Que a tua luz venha sobre toda a herança de dor, sobre todo o laço que nos amarra ao passado.
Que a libertação alcance também as gerações futuras e que nossa linhagem seja marcada por cura, fé e restauração. Espírito Santo, cura também os sonhos que enterramos, os projetos que deixamos morrer, os desejos que achamos impossíveis. Sopra sobre eles tua vida nova, reacende a chama da esperança onde havia cinzas. Que tudo aquilo que foi adormecido por medo, frustração ou dor, volte a pulsar em nós com força renovada. Ensina-nos a sonhar de novo, a crer de novo, a tentar de novo. Que a cura também se manifeste em nossos passos ousados, nas portas que se abrem, nos recomeços inesperados. Ó Deus fiel, cura também nossa forma de te enxergar. Muitas vezes projetamos em ti nossas feridas humanas. Achamos que estás distante, indiferente ou punitivo. Mas hoje te pedimos, revela-te como Pai amoroso, como presença constante, como abrigo seguro. Que possamos te amar com liberdade, sem medo, sem reservas. Que cada dia sejamos curados da imagem distorcida que temos de ti. Que possamos te conhecer de verdade, andar contigo, confiar em ti e descansar em teu coração. Ó Espírito de sabedoria, fonte inesgotável de discernimento, venho diante de ti com sede de compreender tua palavra, não apenas com a mente, mas com o coração transformado. Que tua luz penetre cada versículo, cada mandamento, cada parábola, revelando sentidos profundos que antes me escapavam. Abre meus olhos espirituais para enxergar além do texto, para acolher a mensagem viva que dele brota. Livra-me da superficialidade e da pressa que impedem a escuta verdadeira. Ensina-me a meditar, a refletir, a permitir que cada palavra sagrada se torne alimento diário da alma. Sela meu entendimento com tua presença, para que a leitura da Escritura seja um encontro, não uma obrigação. Ó Senhor, que falaste desde os tempos antigos pelos profetas e apóstolos, fala hoje também ao meu coração com clareza e verdade. Que tua palavra seja lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Ajuda-me a não apenas ouvir, mas praticar. A não apenas saber, mas viver. Que eu não seja como aquele que olha no espelho e logo esquece sua imagem, mas como aquele que guarda no íntimo o que escutou e o transforma em ação. Que a tua palavra seja espada que corta o que precisa morrer em mim e também bálsamo que cura minhas feridas mais antigas. Concede-me fidelidade ao que leio, compromisso com o que compreendo, perseverança no que me pedes. Ó Deus, que és o Verbo eterno, fala comigo mesmo quando me falta compreensão humana. Muitas vezes leio e não entendo, estudo e me confundo, tento e me frustro. Mas sei que tua palavra não volta vazia e por isso me coloco diante dela com humildade. Que eu aprenda a ler com o coração dócil, com o espírito sensível, com os ouvidos atentos. Guia-me na verdade que liberta, afasta de mim toda interpretação distorcida, todo ensinamento confuso, toda doutrina que não vem de ti. Dá-me sede de aprender, fome de crescer, desejo de mergulhar em tuas escrituras como quem busca um tesouro precioso. Espírito Santo, ensina-me a amar a tua palavra, não como um livro antigo e distante, mas como carta viva enviada a mim pelo próprio Deus. Que cada versículo se torne oração, que cada capítulo seja contemplado com reverência, que cada leitura se transforme em encontro transformador. Afasta o espírito de distração, de pressa, de desatenção. Ensina-me a silenciar a alma antes de abrir a Bíblia, a preparar meu coração como quem entra em terra sagrada. Que eu nunca banalize o sagrado, nunca reduza a tua palavra a mero conhecimento teológico. Que ela seja vida, verdade, transformação contínua. Ó Senhor, que revelaste teu plano de salvação nas páginas da Escritura, ajuda-me a compreender o fio de amor que costura toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Que eu enxergue tua paciência ao lidar com a humanidade, tua fidelidade nas alianças, tua justiça nas correções, tua graça na cruz.
Que a leitura da palavra não seja seletiva, não se limite aos trechos que me agradam, mas se expanda a toda a verdade, inclusive aquela que desafia meu modo de viver. Que eu não distorça o texto para caber nos meus desejos, mas que me molde à imagem daquilo que ele revela. Ó Espírito de revelação, desce sobre mim quando a palavra parecer selada, quando os textos parecerem distantes, quando o entendimento me faltar. Ensina-me a orar com a Bíblia nas mãos, a buscar orientação antes de cada leitura, a depender inteiramente de Ti para compreender. Que eu não leia sozinho, mas contigo ao meu lado, soprando entendimento ao meu espírito. Ensina-me a respeitar o tempo da maturação, a revisitar textos com nova visão, a perceber que a Escritura sempre fala, mesmo quando parece calar. Que ela se torne minha companheira fiel, minha guia em dias bons e maus. Ó Deus, que dás dons a quem pedes com fé, peço-te hoje o dom do entendimento espiritual. Não o saber arrogante que infla, mas o conhecimento que edifica. Que eu possa ler com sabedoria, meditar com profundidade, ensinar com responsabilidade. Que o que aprendo me transforme primeiro antes de tocar outros. Que a palavra lida se torne testemunho vivo em minha conduta, em minhas escolhas, em meus relacionamentos. Que não seja apenas discurso, mas encarnação. Que o mundo veja em mim alguém que vive o que crê, que age conforme a luz da Escritura, que ama segundo o exemplo de Cristo. Senhor, que falaste com Moisés na sarça ardente, fala comigo também nos pequenos momentos da leitura. Que mesmo os textos mais simples se revelem grandiosos, que mesmo as passagens mais conhecidas tragam algo novo. Desperta em mim a curiosidade santa, a busca incansável por tua voz. Que a tua palavra nunca me canse, nunca me entedie, nunca se torne rotina. Que eu leia com o mesmo entusiasmo de quem abre uma carta do amado. Que cada leitura renove meu espírito, fortaleça minha fé, enriqueça meu interior. Que a Bíblia seja minha escola diária, meu alimento contínuo, meu solo fértil. Ó Espírito da promessa, ajuda-me a recordar as Escrituras nos momentos certos, quando mais preciso de consolo, de orientação, de firmeza. Que os versículos memorizados brotem como fontes de vida no meio da angústia. Que a tua palavra seja escudo contra a tentação, fortaleza na tribulação, lâmpada no escuro. Que eu saiba proclamá-la em voz alta quando for necessário, para que o ambiente seja tomado pela tua presença. Ensina-me a decorar com sentido, a citar com sabedoria, a compartilhar com amor. Que minha boca seja canal da tua verdade e meu coração solo fértil para ela frutificar. Ó Senhor de justiça, não permitas que eu use tua palavra para ferir, julgar ou condenar. Livra-me da tentação de usar a Escritura como arma de vaidade ou superioridade. Ensina-me a usá-la com compaixão, com prudência, com discernimento. Que eu a proclame com misericórdia, buscando sempre o bem do outro, a edificação do próximo. Que a palavra seja ponte, nunca muro, luz, nunca fardo, cura, nunca ferida. Que ela me corrija antes de corrigir o outro, que me transforme antes de transformar o mundo. Que eu seja servo da palavra e não seu dono. Espírito de luz, ajuda-me a entender os contextos, os significados, as entrelinhas das Escrituras. Conduz-me a bons mestres, a estudos sérios, a fontes confiáveis. Que eu nunca me acomode com o pouco, nem me perca na vaidade do muito. Que minha busca seja sempre por ti e não por reconhecimento. Dá-me sabedoria para discernir o que vem de ti e o que vem do ego humano. Que eu saiba ouvir, refletir, aprofundar. Que cada estudo seja feito com oração, cada descoberta com humildade, cada partilha com amor. Que eu me torne instrumento de comunhão e não de confusão. Ó Deus, que falas de mil maneiras, ajuda-me a perceber tua voz em cada página da Bíblia. Às vezes me pegas de surpresa, em versículos esquecidos, em passagens já lidas, em detalhes que antes me escapavam.
Ensina-me a escutar com atenção, a perceber os sinais, a acolher as inspirações. Que eu não espere por grandes revelações, mas valorize cada sussurro do teu espírito. Que minha leitura seja também contemplação, escuta, reverência. Que a Bíblia se torne para mim não só um texto, mas um lugar de encontro contigo. Senhor de bondade, ensina-me a partilhar a tua palavra com responsabilidade. Que eu não guarde só para mim aquilo que transforma vidas. Que eu seja ponte para que outros também tenham acesso ao teu amor revelado nas Escrituras. Ajuda-me a falar com simplicidade, a viver com coerência, a ensinar com alegria. Que o meu testemunho seja reflexo daquilo que leio e vivo. Que os que estão ao meu redor sintam fome da palavra ao verem minha paz, minha fé, minha esperança. Que eu nunca me envergonhe do Evangelho, mas o proclame com ousadia e amor. Espírito que conduz à verdade, ajuda-me a discernir entre o que é tua palavra e o que são tradições humanas. Que eu saiba separar opinião de revelação, interpretação pessoal de direção divina. Que minha fé não seja cega, mas iluminada. Que eu questione com humildade, estude com seriedade, aceite com maturidade. Livra-me dos extremos, das distorções, dos falsos mestres. Que a tua palavra seja minha bússola segura, meu norte inabalável, meu critério absoluto. Que tudo seja testado à luz dela, tudo seja avaliado com ela, tudo seja julgado por ela. Ó Senhor de toda glória, ensina-me a ver a beleza de tua palavra, mesmo nos textos difíceis, nos trechos desafiadores, nas passagens que exigem amadurecimento. Que eu não fuja do confronto, não desista diante da dúvida, não ignore o que exige mudança. Dá-me coragem para encarar o que precisa ser transformado, para abrir mão do que me prende, para abraçar o que me liberta. Que a palavra seja espada e cura, confronto e consolo, verdade e vida. Que nela eu encontre sentido, rumo e missão. Senhor da promessa eterna, ajuda-me a confiar em cada promessa contida na Escritura. Que eu creia mesmo antes de ver, que eu espere mesmo quando tudo parece contrário, que eu persevere mesmo sem sinais. Que tua palavra seja âncora firme nas tempestades da vida, e não apenas esperança momentânea. Ensina-me a guardar no coração as promessas que já me fizeste, a escrever no espírito os compromissos que assumiste. Que eu viva como quem sabe que o que foi dito se cumprirá, pois tu és fiel. Ó Espírito que intercede por nós, ajuda-me a rezar com a palavra. Que os salmos sejam minhas preces, os evangelhos meus modelos, as cartas apostólicas minha escola de vida. Ensina-me a orar com as palavras da Escritura, a clamar com os versículos, a meditar com as promessas. Que minha oração se alimente da palavra e minha leitura gere oração. Que a Bíblia seja também meu altar, meu templo, meu santuário. E que ali, em silêncio ou em voz alta, eu encontre sempre a tua presença viva. Ó Deus que fala no segredo, ensina-me a ler tua palavra também no silêncio. Que eu não dependa sempre de explicações alheias, mas aprenda a escutar diretamente de ti. Que haja momentos de leitura solitária, de escuta contemplativa, de encontro íntimo. Que a Bíblia aberta seja meu momento de retiro, meu tempo de adoração, minha fonte de renovação. Que cada palavra lida se torne vida em mim, e cada silêncio diante dela seja preenchido com tua voz. Que eu nunca perca o encantamento de te encontrar nas Escrituras. Ó Espírito da promessa, quero abrir meu coração para teus dons, não como quem exige, mas como quem deseja ser moldado por ti. Vem habitar em mim com tua plenitude, derrama sobre meu ser os dons que edificam a vida, que tornam leve o fardo e fortalecem a missão. Ensina-me a receber com humildade, a acolher com reverência, a usar com discernimento. Não permitas que os dons sejam vaidade, mas serviço. Que cada habilidade que me dás seja instrumento de amor, sinal do teu cuidado, extensão da tua vontade. Que eu não deseje dons para mim, mas para que através de mim outros também sejam tocados por ti.
Senhor, que distribuis os dons como queres, ajuda-me a compreender qual é o meu lugar no corpo místico de Cristo. Mostra-me como posso servir, em que posso contribuir, onde minha presença faz diferença. Que eu reconheça meus dons sem orgulho e minhas limitações sem vergonha. Que eu aprenda a crescer com os outros, a caminhar em comunhão, a valorizar os carismas alheios. Que nunca haja competição entre os membros do teu corpo, mas colaboração. Que cada dom seja ponte e nunca parede. Que cada talento seja sinal de unidade e nunca motivo de divisão. Ó Espírito de unidade, ajuda-me a viver em harmonia com os dons que me cercam. Que eu não tema os dons diferentes dos meus, que eu não julgue o que não compreendo, que eu não rejeite o que não domino. Ensina-me a acolher a riqueza da diversidade, a aprender com quem pensa diferente, a crescer com quem caminha por outro caminho. Que os dons sejam como instrumentos de uma mesma orquestra, cada um com seu som, mas todos afinados no mesmo espírito. Que a melodia que sai de nós toque os corações, cure as feridas, leve paz onde houver conflito. Ó Deus, que és fonte de sabedoria, derrama sobre mim o dom do conselho. Que minhas palavras sejam sempre para edificar, para guiar, para consolar. Que eu fale com prudência, com empatia, com sabedoria vinda do alto. Que eu saiba escutar antes de responder, compreender antes de corrigir, amar antes de orientar. Que cada conselho seja fruto da oração, do silêncio, da escuta sincera. Que eu nunca imponha minha vontade, mas ajude o outro a descobrir a tua. Que eu nunca use minha voz para dominar, mas para iluminar. Que o dom do conselho seja a expressão da tua presença em mim. Senhor de toda a ciência, concede-me o dom do conhecimento para que eu compreenda teus mistérios com profundidade e simplicidade. Que eu busque aprender não para ostentar, mas para servir melhor. Que meu saber seja luz e não peso, ponte e não muro, oferta e não vanglória. Que eu reconheça em cada estudo uma forma de te conhecer mais, de te amar mais, de te seguir melhor. Que o conhecimento me leve à humildade, pois quanto mais te conheço, mais percebo minha pequenez. Que o saber não me afaste da fé, mas a fortaleça. Que eu nunca deixe de aprender, porque em ti há sempre mais. Ó Espírito da fortaleza, derrama sobre mim tua força. Em tempos de fraqueza, sê meu sustento. Em momentos de desânimo, sê meu impulso. Em dias de batalha, sê minha armadura. Que eu não fuja das responsabilidades, que eu não me esconda das dificuldades, que eu não tema os desafios. Dá-me coragem para ser fiel ao que creio, para defender a verdade, para viver com integridade. Que eu tenha firmeza sem rigidez, bravura sem arrogância, determinação sem dureza. Que minha força venha de ti, e por isso nunca se esgote, nunca se corrompa, nunca se perca. Ó Deus de ternura, dá-me o dom da piedade. Ensina-me a ter um coração sensível, mãos estendidas, olhos atentos. Que minha fé não seja só ritual, mas atitude. Que eu viva a tua presença em cada gesto de compaixão, em cada ato de justiça, em cada palavra de consolo. Que eu ame a tua casa, a tua liturgia, a tua palavra, mas também te reconheça nos pequenos, nos pobres, nos que sofrem. Que minha piedade seja viva, concreta, fecunda. Que o amor a ti se traduza em amor ao próximo. Que o meu serviço seja oração e minha oração serviço. Espírito de temor, concede-me o dom do santo temor de Deus. Não o medo que afasta, mas o respeito que aproxima. Que eu jamais banalize o sagrado. Que eu nunca trate com indiferença aquilo que vem de ti. Que eu caminhe com reverência, viva com zelo, escolha com responsabilidade. Que cada decisão minha leve em conta tua vontade. Que eu tema perder-te mais do que temo qualquer dor. Que esse temor seja amor profundo, consciência do teu valor, certeza da tua grandeza. Que ele me proteja da arrogância, me afaste do pecado, me aproxime de ti. Ó Senhor, derrama sobre mim o dom da fé. Que eu creia mesmo quando não vejo, confie mesmo quando não sinto, espere mesmo quando tudo diz para desistir. Que minha fé seja como raiz profunda,
firme em meio ao vento, nutrida por tua palavra, sustentada pela tua presença. Que eu não dependa de sinais para acreditar, mas confie no que já me disseste. Que minha fé seja ativa, vibrante e operosa. Que ela me mova ao bem, me inspire ao serviço, me leve à entrega. Que eu creia por mim e pelos que já não conseguem crer. Espírito que distribui dons aos corações abertos, prepara o meu para receber o que queres me dar. Que eu não deseje dons por vaidade ou comparação, mas por vocação. Que eu esteja disposto a me comprometer com o dom que recebo, a cultivá-lo, a exercê-lo com generosidade. Que cada dom seja também cruz e missão. Que eu aceite o trabalho que vem com o presente, a responsabilidade que acompanha a graça, o sacrifício que acompanha o privilégio. Que minha alegria esteja em servir com o que recebo de ti. Ó Deus de comunhão, que cada dom recebido por mim seja colocado a serviço da comunidade. Que eu não retenha para mim o que deve ser compartilhado. Que eu seja instrumento de unidade e não de divisão. Que eu compreenda que o dom é para edificar o outro, para levantar quem caiu, para curar quem sofre. Que a minha vida seja canal de tua misericórdia. Que eu nunca despreze o que o outro carrega, nem me ensoberbeça com o que me foi confiado. Que juntos, como corpo vivo, sejamos testemunho do teu Espírito no mundo. Ó Senhor de justiça, livra-me do uso indevido dos dons. Que eu não manipule, não engane, não explore. Que eu tenha retidão no exercício do que me foi dado. Que eu esteja sempre disposto a prestar contas, a ser corrigido, a aprender de novo. Que a verdade esteja acima do interesse, a honestidade acima do prestígio, o serviço acima do reconhecimento. Que minha conduta seja transparente, minha entrega seja autêntica, meu ministério seja limpo. Que o dom me santifique e nunca me corrompa. Espírito da graça, sustenta-me nos momentos em que o exercício do dom parecer solitário, ingrato, incompreendido. Que eu saiba continuar mesmo sem aplausos, permanecer mesmo sem recompensas, servir mesmo sem reconhecimento. Que a motivação esteja em ti e não no retorno humano. Que eu faça por amor, com amor, no amor. Que a perseverança seja minha aliada, a fidelidade meu escudo, a oração meu alicerce. Que eu me alegre em ser útil, em ser instrumento, em ser canal da tua ação. Ó Deus que tudo vê, ajuda-me a discernir o tempo certo de cada dom. Que eu não antecipe nem atrase, não force nem paralise. Que eu saiba esperar o momento de agir, a palavra a ser dita, o gesto a ser feito. Que eu me submeta à tua direção, que eu ouça a tua voz antes de qualquer passo. Que o dom não se perca por imprudência, nem se apague por medo. Que eu caminhe no teu ritmo, à tua maneira, no teu tempo. Que a obediência seja meu farol e a tua vontade meu destino. Ó Espírito de santidade, consagra cada dom que recebo. Purifica minha intenção, orienta meu agir, protege meu coração. Que os dons não sejam apenas habilidades, mas expressões do teu mover em mim. Que eles nasçam da oração, cresçam no serviço e frutifiquem no amor. Que cada dom seja instrumento de conversão, começo de algo novo, resposta à necessidade do outro. Que a unção que recebo transborde, alcance, transforme. Que eu nunca esqueça que sou apenas vaso e que o poder é teu. Senhor de toda bondade, ensina-me a agradecer por cada dom, por menor que pareça. Que eu não despreze os gestos simples, os serviços escondidos, os carismas discretos. Que eu celebre o dom do outro sem inveja. Que eu encoraje quem ainda não descobriu o seu. Que eu ajude a despertar talentos adormecidos. Que a gratidão me mantenha humilde. Que a alegria me mantenha leve, que o louvor me mantenha fiel, que o espírito de ação de graças acompanhe cada dia da minha caminhada. Ó Deus vivo, confirma em mim o dom que me foi dado, que ele floresça em mim mesmo em tempos de escassez, que ele resista às tempestades, que ele sobreviva às críticas, que eu o cultive com zelo,
O guarde com oração, o alimente com fé, que ele me revele quem sou em ti e me aproxime de quem tu és. Que ele me mantenha no teu caminho, me sustente na missão, me molde segundo o teu querer. Que o dom seja bênção para mim e para todos que se aproximarem de mim. Ó Espírito Santo, luz que não se apaga, venho pedir-te entendimento profundo da tua vontade revelada na Sagrada Escritura, não apenas para que eu a compreenda intelectualmente, mas para que ela transforme o meu viver. Concede-me discernimento para interpretar cada palavra segundo o teu coração, não segundo minhas conveniências ou limitações. Que eu não leia a Bíblia como um livro comum, mas como palavra viva, respirando em cada letra, ecoando em cada silêncio. Que cada leitura se torne semente em solo fértil e que o teu Espírito seja o lavrador que cuida, rega e faz crescer. Ó Deus eterno, abre meus ouvidos interiores para que eu escute com profundidade o que estás a dizer. Quantas vezes já ouvi, mas não escutei. Quantas vezes li, mas não absorvi. Torna-me atento à tua voz, que fala de forma tão suave, tão sutil, mas tão poderosa. Que eu aprenda a pausar na leitura, a saborear cada expressão, a permitir que o texto me atravesse como uma espada de dois gumes, separando o que é meu do que é teu, o que é humano do que é divino. Ensina-me a ouvir com o coração disposto e humilde. Senhor, que revelaste tua verdade por meio de homens inspirados, dá-me a sensibilidade espiritual para captar a essência do que está escrito. Não permitas que eu caia na frieza do legalismo, nem no orgulho de pensar que sei tudo. Que eu reconheça que tua palavra é inesgotável e que mesmo depois de anos de leitura, ainda haverá camadas que só o Espírito pode revelar. Que cada retorno a um mesmo texto traga nova luz, nova vida, novo sentido. Que cada versículo se renove diante de mim como fonte perene de sabedoria e transformação. Ó Espírito de verdade, livra-me da tentação de manipular a Escritura para justificar meus atos ou pensamentos. Que eu jamais use a palavra para defender minhas opiniões, mas para moldar minha mente à tua vontade. Corrige em mim toda a rigidez que impede a compreensão, todo filtro que distorce o que tu queres dizer. Que eu me aproxime da palavra com reverência, sabendo que ela me lê tanto quanto eu a leio. Que eu permita ser desafiado, confrontado e reconstruído por ela, sem medo de mudar. Senhor da palavra encarnada, Jesus Cristo, ajuda-me a enxergar-te em cada página da Escritura. Que eu veja teu rosto nos evangelhos, teu amor nas cartas, tua promessa nos profetas, teu cuidado nos salmos, tua justiça nas leis. Que o teu exemplo seja o critério de interpretação, a chave de leitura, o centro de todo o texto sagrado. Que eu jamais me afaste da cruz ao ler a palavra, pois nela se revelam o sentido da vida, a vitória sobre o pecado e o caminho da ressurreição. Que a leitura das Escrituras me leve sempre a ti. Ó Espírito que conduz à plenitude da verdade, guia-me nos momentos em que o texto parece obscuro, quando as palavras parecem contraditórias ou difíceis. Que eu não desista diante da dúvida, mas busque em ti as respostas. Conduze-me a fontes seguras, a mestres humildes, a irmãos de fé que me ajudem a crescer. Que minha busca não seja por vencer debates, mas por encontrar a verdade que liberta. Que eu não me acomode no pouco que sei, mas me abra ao muito que ainda queres me mostrar. Senhor, que és luz no meio das trevas, dissipa toda a confusão mental que tenta me afastar da tua palavra. Às vezes, o cansaço, as distrações, os pensamentos desordenados me impedem de mergulhar na Escritura com profundidade. Vem ordenar o caos da minha mente, trazer foco, atenção, clareza. Que meu tempo de leitura seja protegido de toda dispersão e que meu espírito esteja quieto o suficiente para escutar. Que a tua palavra encontre morada tranquila em mim e frutifique em silêncio. Ó Deus da sabedoria eterna,
Dá-me inteligência espiritual para perceber a aplicação da palavra no cotidiano. Que eu não a veja como história distante, mas como orientação atual. Que eu saiba relacionar o que leio com as situações da vida, com os desafios da fé, com os encontros que tenho no dia a dia. Que cada texto ilumine decisões, inspire atitudes, corrija pensamentos. Que a tua palavra me molde aos poucos, como o oleiro molda o vaso, com paciência, firmeza e amor. Espírito que habita nos corações dos que te buscam, grava em mim a tua palavra, para que eu a leve comigo por onde for. Que mesmo sem uma Bíblia nas mãos, eu carregue em mim versículos que me sustentam, promessas que me fortalecem, verdades que me mantêm em pé. Que eu possa recordá-los nos momentos certos, como resposta ao desânimo, como escudo contra a tentação, como direção quando tudo parecer confuso. Que minha memória seja santuário do que é santo e meu coração arca viva da aliança. Senhor, que inspiraste os salmistas, os profetas e os apóstolos, inspira também a minha leitura. Que ela não seja apenas racional, mas cheia de espiritualidade. Que cada palavra lida seja acompanhe. A network error occurred. Please check your connection and try again. If this issue persists, please contact us through our help center at help.openai.com. Ó Espírito de Deus, peço agora que o Senhor venha tocar com tua graça os que vivem momentos de desorientação, de dúvidas profundas, de noites escuras da alma. Quantos de nós, Senhor, passamos por períodos em que a fé parece desaparecer, em que os fundamentos parecem tremer, em que tudo o que antes era certo se torna confuso. Nessas horas, Tu és o nosso amparo silencioso, nossa rocha firme mesmo quando não te percebemos. Ensina-nos a manter os olhos fixos em Ti quando as respostas não vêm, quando a Tua voz se cala, quando a vida parece em suspensão. Que a compreensão da Tua palavra venha como lâmpada acesa no escuro, como farol em meio à tempestade. Senhor da eternidade, venho clamar pelos que perderam o sentido da fé, por aqueles que antes ardiam de amor pelas coisas do alto e hoje não conseguem sequer abrir a Tua palavra. Que mistério é esse, Senhor, que às vezes afasta os corações sem razão aparente? Que ferida é essa que esfria o fervor, que silencia o louvor, que anula o desejo? Tu, que conheces os segredos mais profundos, alcança esses corações cansados, feridos, desconectados. Derrama sobre eles Tua paciência e não te apresses em julgar, mas aproxima-te como pai que compreende, como amigo que acolhe, como mestre que ensina sem impor. Ó Espírito Consolador, toca os que já não sentem consolo algum nas Escrituras, os que se sentem estranhos ao abrir a Bíblia, como se as palavras não tivessem mais cor ou sentido. Restaura, Espírito, essa conexão quebrada, renova a intimidade, resgata o diálogo, reacende a chama do primeiro amor. Aquele momento em que tudo fazia sentido, em que cada página parecia escrita diretamente para nós. Relembra, Senhor, aos corações esquecidos que a Tua palavra não mudou, mesmo quando nós mudamos. Que ela permanece viva, eficaz, esperando apenas um sopro de vontade para se fazer ouvir novamente. Senhor de misericórdia, visita os que foram feridos por falsas interpretações, por leituras distorcidas que machucaram ao invés de libertar. Quantos já se afastaram de Ti por palavras malditas ditas em Teu nome? Quantos carregam traumas espirituais, cicatrizes abertas deixadas por lideranças abusivas, por ensinos que mais condenaram do que curaram? Vem, Senhor, como bálsamo sobre essas feridas. Escreve a história desses filhos. Mostra-lhes o verdadeiro rosto da palavra. Não o da opressão, mas da libertação. Não o do medo, mas do amor. Não o da rigidez, mas da verdade que salva. Ó Deus que guia com ternura, ajuda-nos a compreender que fé e razão não são inimigas, que é possível crer com inteligência e questionar com humildade.
Tira de nós o temor do questionamento saudável, da dúvida que nos impulsiona a buscar mais, que nos obriga a aprofundar. Que o medo do erro não nos paralise, mas que cada incerteza seja degrau para uma fé mais sólida, mais amadurecida. Que possamos aprender contigo, Senhor, que a verdade não teme ser investigada, que a tua palavra não se ofende com a honestidade, que tu mesmo és a verdade que acolhe. Senhor da paz, derrama sobre aqueles que vivem conflitos interiores relacionados à fé, que se sentem dilacerados entre o que creem e o que vivem, entre o que ensinam e o que praticam. Concede-lhes integridade, coerência, unidade interior. Que a tua palavra venha unir o que está dividido, alinhar o que está fora do eixo, restaurar o que está em fratura. Que ninguém se sinta hipócrita por ainda não viver tudo o que crê, mas que saiba que a caminhada de fé é processo, é estrada, é passo a passo. E que cada passo em direção à tua verdade é vitória. Espírito de amor, sopra esperança sobre aqueles que se decepcionaram com a comunidade de fé, que esperavam acolhimento e receberam rejeição, que buscaram compreensão e encontraram julgamento. Tantos se afastaram não de ti, mas do modo como te apresentaram. Vem, Espírito Santo, curar essa decepção. Reconstrói pontes, refaz os vínculos. Mostra que a tua palavra vai além das falhas humanas, que ela é maior do que nossas limitações. Que possamos reencontrar em ti o verdadeiro sentido de comunhão, não baseado em estruturas, mas na tua presença, que é amor partilhado. Ó Senhor, acende a fé dos que vivem um cristianismo mecânico, rotineiro, sem vida. Para tantos, a leitura da palavra tornou-se hábito sem alma, oração sem encontro. Sopra novidade, Senhor. Que o Evangelho volte a arder nos corações, que os olhos voltem a brilhar diante de um versículo lido com atenção. Que a liturgia se renove pela presença consciente, que a meditação recupere sua força transformadora. Que cada momento contigo seja reencontro, reinício, redescoberta. Que ninguém se acostume com o sagrado, mas que cada dia contigo seja novo. Ó Espírito de clareza, vem sobre aqueles que se sentem pressionados por múltiplas vozes, que não sabem mais distinguir tua palavra das vozes do mundo, das exigências da religião, dos gritos do próprio ego. Dá-lhes discernimento, Senhor. Ensina-os a reconhecer tua voz suave em meio ao barulho. Dá-lhes tempo de silêncio, espaço de escuta, desejo de interioridade. Que cada um aprenda a calar dentro de si para que só tua voz tenha lugar. Que a verdade seja percebida não pelo volume, mas pela paz que traz ao coração. Senhor das respostas profundas, guia os que estudam a tua palavra com seriedade, mas se sentem estagnados. Que o estudo não se torne peso, nem a busca se transforme em cobrança. Que o conhecimento não seja fim em si mesmo, mas ponte para o encontro contigo. Dá nova alegria aos que já conhecem muito, para que nunca percam o assombro. Dá humildade aos que ensinam, para que jamais se fechem ao aprendizado. Que ninguém se sinta completo demais para continuar sendo discípulo. Ó Deus, que é fiel mesmo quando somos infiéis, sustenta os que estão passando por crises de fé, não como punição, mas como etapa do crescimento espiritual. Que eles saibam que também a aridez é lugar de revelação, que o silêncio também fala, que a ausência sentida também ensina, que mesmo na escuridão sintam tua mão segurando a deles. Que a palavra seja a âncora nesses dias difíceis e que a lembrança do que já foi vivido com amor sirva como prova de que tu permaneces. Espírito de renovação, sopra novo fôlego sobre os que sentem que sua espiritualidade morreu. Que cada versículo esquecido volte à memória, que cada promessa lida um dia volte a ressoar com força. Que a Bíblia se reabra com encanto, que a oração volte a ser busca, que o louvor volte a ter gosto. Restaura o altar interior, Senhor. Que o fogo não se apague, mesmo que por agora ele arda pouco.
Que o sopro do teu espírito reanime a chama, que o coração volte a pulsar com fé viva. Senhor de toda luz, ilumina a mente dos que estão perdidos em doutrinas confusas, em ensinos que contradizem o teu evangelho de amor e misericórdia. Que a tua palavra seja filtro e guia. Que o Espírito Santo leve a cada um a verdade plena, sem peso desnecessário, sem manipulações humanas. Que a simplicidade do evangelho reencontre lugar no coração dos que se cansaram de teorias complexas. Que a fé seja descomplicada, acessível, verdadeira, como foi desde o início. Ó Espírito Santo, inspira os que desejam retornar à fé depois de terem se afastado. Que eles encontrem acolhimento e não julgamento. Que encontrem caminho e não exigências. Que encontrem abraço e não cobrança. Que o retorno à leitura da palavra seja como o filho pródigo voltando à casa do pai, sem medo, sem vergonha, com saudade. Que eles saibam que o Senhor sempre esperou, sempre amou, sempre acreditou no recomeço. Que cada novo passo seja celebrado como festa no céu. Senhor, que visitas o íntimo, alcança aqueles que escondem sua crise de fé por vergonha, por status, por medo do que os outros vão pensar. Que eles saibam que não precisam fingir para ti. Que possam tirar a máscara da fé perfeita e apresentar-se como realmente estão, confusos, cansados, frágeis. E que, ao se apresentarem assim, encontrem tua misericórdia viva. Que a tua palavra seja abrigo e não cobrança. Recomeço e não ameaça, amor e não condição. Espírito de ternura, guia os que têm vergonha de admitir que não compreendem a Bíblia. Que saibam que aprender leva tempo, que crescer exige paciência. Que encontrem espaços seguros para perguntar, partilhar, aprender em conjunto. Que ninguém se sinta inferior por não saber, mas animado a buscar com honestidade. Que o estudo das Escrituras nunca seja comparação, mas comunhão. Que o desejo de aprender supere o medo de errar. Ó Deus, que falas de muitas formas, ajuda-nos a perceber que às vezes a crise é o início de um novo patamar de fé. Que os períodos de dúvida podem ser portas para experiências mais profundas, mais adultas, mais verdadeiras. Que possamos confiar mesmo quando não compreendemos, caminhar mesmo quando não vemos, permanecer mesmo sem sentir. Que a fidelidade à tua palavra nos transforme a cada passo, até que nos tornemos reflexo vivo do Verbo que se fez carne. Ó Espírito de pureza, venho agora clamar pela cura do coração endurecido, por aqueles que já não conseguem mais sentir, chorar, confiar ou se abrir para o amor verdadeiro. Quantas vezes, Senhor, construímos muros ao redor do coração para nos proteger e acabamos nos aprisionando dentro deles. Hoje, te peço que venhas com teu toque suave, mas poderoso, desfazendo cada camada de insensibilidade, cada crosta de dor, cada barreira que impede o fluir da tua graça. Que o coração que se fechou por medo ou decepção volte a bater em liberdade, em amor, em fé. Senhor da compaixão, olha para aqueles cujos corações foram feridos por abandono, rejeição, traição. São dores profundas, marcas deixadas por quem deveria ter amado e cuidou mal, ou simplesmente não cuidou. Toca, Senhor, esses afetos distorcidos, essas lembranças amargas, essas memórias que sangram em silêncio. Que o teu amor venha reescrever essas histórias. Onde houve ausência, planta a tua presença. Onde houve desprezo, planta a tua ternura. Onde houve indiferença, planta o carinho do teu olhar que nunca se desvia. Ó Deus que reconcilia, cura os relacionamentos partidos, as famílias quebradas, os laços cortados por orgulho, incompreensão ou silêncio prolongado. Entra nos corações que não se falam mais, que não se olham mais, que se esqueceram de como se perdoa. Derrama a tua paz onde hoje há distância. Desarma os corações endurecidos, derrete as barreiras emocionais, reconstrói os vínculos. Que o perdão seja mais forte que a mágoa,
que o recomeço seja maior que o passado, que o amor fale mais alto que as feridas. Espírito da verdade, cura o coração ferido por mentiras. Quantos acreditaram em palavras erradas, em falsas promessas, em ilusões? Quantos se machucaram por confiar em quem não soube cuidar? Vem, Espírito Santo, retirar do íntimo de cada um toda a ilusão que virou decepção, toda a expectativa frustrada que virou dor, toda a confiança quebrada que virou desconfiança da vida. Planta de novo a esperança, a fé no amor verdadeiro, a coragem de abrir-se outra vez para relacionamentos sinceros. Ó Senhor, cura também o coração envergonhado. Tantos vivem acorrentados à culpa, à vergonha, ao arrependimento por erros do passado. Carregam pesos que já foram perdoados, mas que ainda os aprisionam emocionalmente. Liberta esses filhos da prisão do remorso, do auto-julgamento cruel, da autocrítica constante. Ensina-os a se perdoarem como tu já os perdoaste. Que a luz do teu amor venha dissipar toda a sombra de vergonha e devolver a dignidade roubada pelos erros. Que eles aprendam a caminhar livres, redimidos, restaurados. Senhor da ternura infinita, visita os corações que perderam o amor próprio. Quantos já não se reconhecem mais no espelho? Quantos se sentem indignos, pequenos, insignificantes? Tu os criaste à tua imagem e semelhança, e cada um deles carrega em si um brilho único. Restaura essa identidade ferida, esse valor esquecido, essa beleza interior que foi encoberta pelas dores da vida. Que cada um descubra o próprio valor aos teus olhos e encontre na tua palavra a confirmação de que são amados, desejados e escolhidos. Ó Espírito de reconciliação, cura os corações divididos, aqueles que se sentem partidos entre fé e razão, entre desejo e renúncia, entre passado e futuro. Dá-lhes unidade interior, clareza de alma, paz profunda. Que não vivam mais em guerra consigo mesmos. Que aprendam a se aceitar em processo, em transformação, em construção. Que saibam que não precisam estar prontos para serem amados, que não precisam ser perfeitos para serem acolhidos. Que tua graça atue no meio da bagunça, do cansaço, das dúvidas e ali floresça a cura. Senhor, que és médico das almas, visita os corações adoecidos pela ansiedade, pela pressa, pelo excesso de exigência. Tantos vivem em constante agitação, incapazes de descansar, de confiar, de simplesmente ser. Liberta-os da cobrança interna que sufoca, das listas intermináveis de tarefas, da sensação de nunca serem suficientes. Ensina-os a viver no teu tempo, a confiar na tua condução, a caminhar com leveza. Que encontrem repouso em ti, abrigo na tua palavra, tranquilidade na tua presença. Ó Deus, que és refúgio, cura os corações traumatizados por perdas. Há dores que palavras não alcançam, lutos que não se explicam, saudades que não se curam com o tempo. Tu conheces cada lágrima que não foi chorada, cada nome sussurrado em oração, cada ausência que grita dentro do peito. Entra nesses espaços de dor com tua ternura. Acolhe os que ainda não conseguiram seguir em frente, os que pararam no tempo da perda. Mostra que o amor vivido permanece, que a vida continua e que a esperança não morre. Espírito de vida, toca os corações que perderam a alegria, que se esqueceram de sorrir, que vivem no automático, que deixaram de sonhar. Sopra novo ânimo sobre esses filhos. Que a tua presença devolva o brilho no olhar, o entusiasmo pelo cotidiano, o prazer nas pequenas coisas. Que eles redescubram a beleza da vida, a gratuidade do existir, a leveza da fé. Que a alegria não seja ausência de problemas, mas presença tua em meio às lutas. Que o coração volte a dançar, mesmo em meio às lágrimas. Senhor da verdade, cura os corações dominados pelo medo. Medo do futuro, do fracasso, da solidão, da rejeição. Esses medos muitas vezes disfarçam a confiança em ti, obscurecem a fé, bloqueiam os passos. Toca esses medos com tua luz. Mostra que estás no controle, que cada detalhe importa, que nada passa despercebido aos teus olhos.
Que a coragem venha da certeza da tua presença. Que o coração aprenda a descansar, a confiar, a entregar. Que o medo seja vencido pelo amor, que lança fora todo o temor. Ó Deus de justiça, visite os corações magoados por injustiças. Tantos carregam mágoas antigas, feridas que não cicatrizaram porque a dor foi negada, ignorada, ridicularizada. Dá voz a essas dores, Senhor. Mostra que tu viste tudo, que nenhuma lágrima caiu no vazio, que nenhum sofrimento foi inútil. Cura pela verdade, pela reparação, pela paz interior. Que não precisem mais viver como vítimas, mas como filhos curados, libertos, capazes de perdoar e de seguir em frente com dignidade. Espírito de doçura, cura os corações endurecidos pelo orgulho. Quantos não conseguem pedir perdão, reconhecer erros, baixar a guarda? Tantos vivem distantes por medo de parecer fracos. Ensina, Senhor, que a verdadeira força está na humildade. E a coragem verdadeira está em amar primeiro, em se reconciliar, em recomeçar. Que o orgulho caia por terra e no lugar nasça um coração sensível, capaz de ouvir, de ceder, de compreender. Que o amor supere a razão, que o abraço vença o silêncio, que a humildade traga cura. Senhor da liberdade, toca os corações aprisionados por vícios emocionais, dependência afetiva, carência extrema, relacionamentos destrutivos. Quantos confundem amor com controle, cuidado com posse, presença com sufoco? Liberta, Senhor, esses corações de padrões repetitivos que causam dor. Ensina o equilíbrio, o amor saudável, a entrega sem anulação. Que cada um aprenda a amar a si mesmo com respeito e ao outro com liberdade. Que os vínculos se tornem saudáveis, leves, frutíferos. Ó Deus de promessas, cura os corações que se frustraram com sonhos não realizados, com expectativas não cumpridas, com orações aparentemente não respondidas. Ensina que tua resposta nem sempre é imediata, mas é sempre perfeita. Que cada não tua carrega um sim mais profundo. Que o tempo da espera seja tempo de amadurecimento, de fé fortalecida, de confiança ampliada. Que o coração saiba esperar com esperança, sonhar com liberdade, confiar com coragem. Senhor da intimidade, visita os corações que não sabem mais orar, que se sentem distantes, secos, frios. Ensina que orar não é dizer palavras bonitas, mas abrir o coração. Que orar é estar contigo, mesmo em silêncio. Que o coração pode clamar sem som, pode adorar sem canto, pode buscar sem saber como. Desperta a oração adormecida, reaviva o diálogo interrompido, restaura a comunhão quebrada. Que o coração volte a conversar contigo como com um amigo, um pai, um amor. Espírito Santo, transforma os corações endurecidos pela vida, pela rotina, pela dureza do caminho. Tantos se tornaram céticos, amargos, indiferentes por causa das pancadas da existência. Que eles se deixem tocar novamente, surpreender, comover. Que redescubram a beleza do simples, o milagre do cotidiano, a poesia da fé. Que a rigidez se transforme em flexibilidade, a resistência em abertura, a frieza em sensibilidade. Que o coração, ainda que calejado, volte a pulsar com emoção. Ó Senhor, refaz os corações fragmentados. Tantos se sentem partidos, sem coerência, sem unidade interior. Têm vontade de recomeçar, mas não sabem como. Querem amar, mas têm medo. Querem viver, mas estão paralisados. Junta, Senhor, os pedaços soltos, recolhe o que foi espalhado, reconstrói o que foi destruído. Que o coração renasça inteiro, forte, livre, pleno. Que eles possam dizer: ainda que tudo tenha se perdido, o Senhor me refez com suas próprias mãos. Ó Espírito de santidade, agora me coloco diante de ti, pedindo que venhas com teu sopro vivificador sobre todos aqueles que desejam viver conforme a tua palavra, mas se sentem fracos, inconstantes, perdidos em meio às tentações e aos desvios do caminho. Quantos têm o coração sincero, mas tropeçam todos os dias por não saberem como permanecer firmes? Derrama tua força, Senhor, sobre esses corações vacilantes. Ensina-nos a perseverança.
ensina-nos a constância. Que cada passo, mesmo trêmulo, seja sustentado por tua presença. Ó Deus, que és fiel em tudo o que fazes, sustenta aqueles que vivem o conflito entre o bem que desejam e o mal que insistem em praticar. Assim como Paulo, também muitos de nós gritamos: o bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse pratico. Mas tu, Senhor, conheces a luta interior e não nos condenas por ela. Antes, nos visitas com tua misericórdia, com tua paciência, com teu auxílio constante. Ensina-nos a não desistir, a levantar cada vez que caímos, a confiar que mesmo nas fraquezas, tua graça se aperfeiçoa. Senhor de toda luz, guia os que desejam crescer espiritualmente, mas se perdem entre tantos conteúdos, tantos mestres, tantas vozes. Em meio à multidão de informações, que a tua voz se destaque. Ensina-os a reconhecer o que vem de ti e o que apenas distrai. Que cada ensinamento os leve para mais perto da tua cruz e não para longe dela. Que cada leitura, cada pregação, cada reflexão os aproxime mais do evangelho puro, da palavra que transforma, da fé que se traduz em vida concreta. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a compreender que crescer na fé não é se tornar melhor do que os outros, mas mais parecido contigo. Que sejamos menos críticos e mais compassivos, menos impacientes e mais compreensivos, menos teóricos e mais vivenciais. Que a vida de oração se reflita em gestos de gentileza, que o conhecimento da palavra se revele em atitudes de perdão, que a intimidade contigo nos torne mais humanos. Que o crescimento espiritual nos aproxime dos céus sem nos afastar da terra. Senhor da esperança, fortalece os que caminham sozinhos, sem apoio espiritual, sem comunidade, sem alguém para partilhar a fé. Tantos vivem o evangelho em silêncio, entre quatro paredes, sem voz, sem partilha, sem mãos estendidas. Se a companhia desses filhos solitários, se a igreja deles, seu abraço que falta, a oração que não chega, o apoio que não veio, mostra que não estão sós, que há outros no caminho, que há um corpo invisível de fé que os sustenta, que a solidão não os impeça de florescer. Ó Deus, que és presença no caminho, caminha com os que estão recomeçando. Aqueles que decidiram voltar, refazer, reconstruir, que não olhem para trás com culpa, mas para frente com fé. Que não se apeguem ao tempo perdido, mas abracem o novo tempo como dom. Que tenham coragem de mudar hábitos, de cortar excessos, de abandonar práticas que não mais servem. Que cada renúncia seja celebração. Que cada passo seja festejado no céu. Que cada recomeço seja revestido por teu Espírito. Espírito de sabedoria, conduz os que desejam testemunhar a fé com equilíbrio e verdade. Que não se percam na rigidez nem no relaxamento. Que não imponham, mas proponham. Que não julguem, mas inspirem. Que a luz que trazem não ofusque, mas ilumine. Que o evangelho que vivem seja encantador, contagiante, irresistível. Que não preguem a si mesmos, mas a ti. Que o mundo os reconheça não por palavras bonitas, mas pela coerência entre o que professam e o que praticam. Senhor do tempo, ensina-nos a esperar o amadurecimento da fé sem ansiedade. Tantos querem crescer rápido, sentir mais, saber tudo de uma vez. Mas tu és um Deus que trabalha no silêncio, que educa pela repetição, que molda pela paciência. E aprendamos a respeitar o processo. Que saibamos celebrar cada pequena conquista. Que entendamos que o tempo da graça é diferente do tempo do relógio. Que a semente não floresce em um dia. Que cada oração, cada leitura, cada gesto conta. Ó Deus que conhece nossos ritmos, ajuda os que vivem altos e baixos na fé. Que num dia estão ardentes e no outro apáticos. Que num momento oram com fervor e no outro se esquecem de ti. Ensina-nos que a fé não é apenas emoção, mas decisão. Que amar-te é escolher-te todos os dias, mesmo quando não sentimos nada. Que a fidelidade vale mais do que o entusiasmo. Que estar contigo é compromisso diário, mesmo quando o coração se cala. Espírito que forma discípulos, dá-nos sede de te conhecer mais. Que a rotina não esmague a busca. Que
que os afazeres não abafem a fome da alma, que as distrações não sufoquem o desejo de crescer. Desperta em nós o gosto pela oração, o amor pela palavra, o encanto pelo serviço. Que o nosso dia tenha sempre um espaço reservado para Ti, como prioridade, não como sobra. Que a espiritualidade não seja apenas um refúgio, mas um estilo de vida. Senhor, que nos convida à cruz, ajuda-nos a aceitar que o crescimento espiritual inclui dor, renúncia, confrontos interiores. Que não busquemos só o consolo, mas também o compromisso. Que a cruz não nos assuste, mas nos una a Ti. Que aprendamos a carregar com alegria, sabendo que ela gera vida. Que o sofrimento não nos afaste de Ti, mas nos aproxime mais. Que a noite escura nos prepare para o dia claro. Que o silêncio Te revele ainda mais. Ó Deus de presença constante, fortalece os que servem na Tua obra e se sentem cansados. Que dão muito, mas às vezes se esquecem de receber. Que ajudam a todos, mas não encontram quem os sustente. Renova as forças desses filhos. Reacende a motivação. Lembra-lhes do chamado, do amor primeiro, da missão que continua. Que sirvam com alegria, mas também saibam parar, descansar, se cuidar. Que a entrega não os consuma, mas os alimente. Que o zelo não se torne peso. Espírito de discernimento ilumina os que se sentem chamados a algo maior, mas não sabem ainda o quê. Que vivem inquietações santas, desejos profundos, mas sem direção. Semeia clareza, Senhor. Dá sinais. Usa pessoas, circunstâncias, palavras. Que cada passo seja luz. Que cada escolha seja guiada. Que nada seja forçado, mas tudo conduzido com paz. Que o chamado seja confirmado por frutos, por alegria, por sentido. Que ninguém se perca por falta de orientação. Senhor de todo consolo, acompanha os que fracassaram no caminho da fé. Que tentaram, mas caíram. Que se prometeram, mas voltaram atrás. Que Te buscaram, mas se desviaram. Mostra-lhes que o fracasso não é o fim, que sempre há volta, que o amor não acabou, que o teu coração está aberto, que os braços da graça ainda estão estendidos, que o recomeço é sempre possível, que onde abundou o pecado, superabundará a graça, que nenhum erro é maior que teu perdão. Ó Deus de paciência infinita, ensina-nos a ter paciência conosco, a aceitar nossas lentidões, nossas recaídas, nossos limites. Que o crescimento espiritual não vire cobrança, mas caminho de liberdade. Que a autocompaixão seja irmã da humildade. Que saibamos rir de nós mesmos, recomeçar com leveza, seguir com esperança. Que a fé não seja fardo, mas voo. Que o processo seja vivido com beleza, com amor, com humanidade. Espírito que une, guia os que buscam comunidades de fé saudáveis. Que não querem só pertencer, mas contribuir. Que anseiam por vínculos verdadeiros, por partilhas sinceras, por projetos comuns. Conduze-os ao lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. Que encontrem ali alimento, amizade e missão. Que não vivam uma fé solitária, mas comunitária. Que o outro seja oportunidade de crescimento. Que a comunhão fortaleça o caminho. Senhor de todos os dons, mostra-nos nossos carismas, nossas vocações, nossos serviços. Que ninguém se sinta inútil, que todos descubram seu lugar. Que o corpo de Cristo se edifique com a contribuição de cada um. Que a tua obra não fique parada por nossa omissão. Que os dons não sejam enterrados. Que floresçam, frutifiquem, sirvam. Que haja liberdade para ser quem somos em ti. Que não haja comparação, só colaboração. Que o serviço seja expressão de amor. Ó Deus de constância, sustenta os que vivem fidelidade sem aplauso, coerência sem visibilidade, entrega sem reconhecimento. Que continuam orando, servindo, amando em silêncio, que muitas vezes pensam que não estão fazendo diferença. Lembra-lhes, Senhor, que Tu vês tudo, que nada é em vão, que a fidelidade secreta é uma das maiores oferendas. Que o mundo pode não notar, mas o céu celebra. Que cada gesto escondido tem eco na eternidade. Senhor, que nos queres inteiros, ajuda-nos a viver com inteireza a fé.
Que o coração, a mente, o corpo, os afetos, os pensamentos estejam alinhados. Que a fé não seja parte da vida, mas essência. Que o domingo não contradiga a segunda-feira. Que a oração se traduza em atitude. Que a palavra se transforme em escolha. Que o Espírito guie cada instante. Que sejamos reflexo teu no mundo. Que nossa vida seja uma Bíblia viva. Que em tudo a ti a glória. Que neste momento de oração e entrega, o Espírito Santo continue operando de forma silenciosa e profunda em cada coração que aqui se uniu. Que tudo o que foi rezado se transforme em frutos de cura, entendimento, reconciliação e recomeço. Que a palavra do Senhor ganhe vida em nossa rotina, em nossas escolhas, em nossos pensamentos e sentimentos. Não importa como você chegou até aqui. O que importa é que Deus ouviu cada súplica, acolheu cada lágrima e anotou em seu livro de amor cada desejo sincero do seu coração. Que você sinta, dia após dia, os sinais dessa presença que não falha, que não desiste, que permanece. Permita-se continuar nesta caminhada de fé, buscando diariamente viver com mais entrega, escuta e confiança. Mesmo que as dificuldades persistam, saiba que você não está só e que a cada passo o Espírito Santo caminha contigo. Mantenha o coração sensível para ouvir a voz de Deus e firme para seguir os caminhos que Ele aponta. Que a paz do Senhor inunde sua casa, suas relações, seus pensamentos, trazendo serenidade e luz em meio às tempestades. Volte a este momento sempre que precisar, pois a oração não tem fim, ela continua em sua vida. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.